Oi, lobinhos e lobinhas, com certeza vocês já viram diversas notícias sobre os juros altos nos Estados Unidos. Você se pergunta, Diego, por que isso e o que isso tem a ver comigo? Isso tem muito a ver com você se você é um investidor. Na verdade, tem a ver com você se você está no país, não importa. Isso tem muito a ver. Infelizmente, no nosso país, a gente não aprende nada sobre isso. Mas existe uma correlação muito clara entre juros altos nos Estados Unidos e impacto na nossa economia, no nosso dia a dia. Hoje eu vou tentar explicar um pouquinho sobre isso. Saiba que é uma discussão muito grande, são diversas, são centenas, milhares de variáveis que envolvem os juros altos nos Estados Unidos e o impacto disso no mundo inteiro. Mas vamos trocar uma ideia. Notícias como essa, era dos juros altos nos Estados Unidos, tem até más notícias que são bem recebidas. Vamos ler aqui, ó. O mercado financeiro reage com otimismo ao anúncio de que a taxa de desemprego dos Estados Unidos cresceu. Ou seja, lá mais pessoas ficaram desempregadas. Para o mercado financeiro, isso é bom. Um outro ponto, um sinal de que a economia está em desaceleração, ou seja, pessoas perdendo emprego, a economia não está tão bem. Qual é a consequência disso? O que deve abrir caminho para a queda da taxa de juros. Beleza, vamos lá começar a explicar algumas coisinhas. Juros altos em qualquer país. Então, a gente tem aqui no nosso país juros altos. A taxa Selic a 13,75. Quando a taxa está alta, como nos Estados Unidos, não tem porquê as empresas, os grandes bilionários ou os países quererem investir em montar empresas aqui, aumentar o portfólio de empresas aqui, porque os juros está alto. Saiba que todas essas empresas querem lucro. E o que acontece? É mais seguro, você tem menos risco e um ótimo retorno investindo em renda fixa no país se a taxa de juros está alta. No caso, a taxa de juros dos Estados Unidos está alta. Então, não tem por que as empresas, os bilionários ou as nações quererem aumentar a produção de produtos lá dentro, montar empresas lá dentro, investir em empresas lá dentro. Sendo que você pode comprar renda fixa dos Estados Unidos, que você vai ter um retorno excelente e quase risco zero. Os Estados Unidos, no mundo, ele é o melhor país para você ter um risco, porque é o menor risco do mundo. É o país que tem a melhor economia do mundo, então ele é o país mais seguro do mundo pensando nesse sentido. Basicamente, juros altos significa que você vai pegar renda fixa daquele país. Você não vai querer se preocupar em montar uma empresa lá dentro, tentar vender produtos. Para quê? O risco disso é muito alto e talvez o retorno não seja suficiente para superar a renda fixa daquele país. No nosso país é a mesma coisa. Quando a gente está com juros baixos, a Selic baixa, o que, que isso faz? Com que as empresas olhem e falem, pô, não vale a pena investir na renda fixa do Brasil. É melhor eu investir nas empresas lá dentro. É melhor eu aportar naquela empresa ali que vai me dar um retorno melhor do que a renda fixa do Brasil. Quando você investe na renda variável ou nas empresas, por exemplo, você vai ter um risco maior. E por esse risco que os grandes investidores eles analisam. Putz, os juros altos nos Estados Unidos, por que raios eu vou investir no Brasil? Ah, o Brasil está com juros relativamente altos, de 9 e pouco. Verdade. Qual que é mais seguro? Investir nos Estados Unidos ou no Brasil? É nos Estados Unidos. Então, todo mundo vai para lá. Os juros nos Estados Unidos alto, ele impacta o mundo inteiro, principalmente nos países emergentes, os países que estão crescendo. Quando os juros lá caem, que esse é o sinal que eles esperam, o que acontece? Eles vão poder investir nas empresas, eles vão poder abrir novos negócios, aportar nessas empresas. E vão trocar de investimento. Os grandes investidores fazem isso para ganhar sempre a mais e ter mais segurança. É isso que eles sempre querem. Quando os juros está alto nos Estados Unidos, a gente também é muito impactado. Não só a gente, né? O mundo inteiro é impactado. Porque o mundo inteiro é menos seguro que os Estados Unidos. Então, os grandes investidores vão para lá. Aí você vê aquelas notícias. Ah, o fluxo de capital estrangeiro saiu do país. Sim, eles foram para os Estados Unidos provavelmente, porque é um país muito mais seguro que a gente. E vocês já devem ter visto diversos políticos brasileiros falando: ah, a Selic precisa cair de qualquer jeito. Por que eles falam isso? Porque eles querem que as empresas invistam e aumentem a quantidade, por exemplo, de empregos, invistam em mais produções nas empresas,
O baixo juros do país incentiva a produção das empresas. Os altos juros, eles não geram esse investimento nas empresas, porque os altos juros você vai investir na renda fixa. Então as empresas vão querer se arriscar em aportar em alguma empresa em vez de pegar e deixar o dinheiro seguro no Tesouro Direto, por exemplo. Elas não vão querer tomar esse risco. Basicamente, é assim que funciona essa grande correlação. Juros altos nos Estados Unidos implica muito na nossa economia por conta disso. Você acaba querendo investir lá. Por isso que a gente fala, vamos investir, vamos dolarizar os nossos investimentos, porque ela é a economia mais segura do mundo e a que tem o menor risco. Por isso que faz muito sentido você ter esse investimento lá, pelo menos uma parte dos seus investimentos. O Brasil, a gente sabe que ele é bastante caótico. Entra governo, sai governo, eles tomam as suas decisões e a gente é sempre muito impactado. Por isso que às vezes quando eles querem forçar a taxa de juros cair de qualquer jeito, isso não é possível da maneira que eles querem. Tem muitas variáveis. São muitos pontos que precisam ser conhecidos e eles precisam ser claros para que a taxa de juros caia. Senão outras partes da economia eles serão afetados. E com certeza vocês já viram notícias do tipo, o Brasil retrocedeu 10 anos. Normalmente é por conta de uma atitude não pensada que algum governante teve na economia do país. Aí a gente acaba reduzindo, retrocedendo nossa produção, a nossa evolução como economia. Isso faz com que a gente volte a um tempo. E isso faz com que a gente não evolua, a gente não cresça. Imagina o país sempre crescendo, 2, 3%, 2, 3%. E de uma hora para outra ele retrocede. É muito ruim, a gente acaba voltando e perdendo muito tempo, e isso é ruim para o país como um todo. Perde emprego, perde produção, a renda diminui, os movimentos sociais são extremamente impactados. Enfim, eu espero que de alguma maneira tenha ficado claro minimamente um pouco dessa correlação de alta de juros nos Estados Unidos, alta de juros no Brasil, a baixa de juros nos Estados Unidos, a baixa de juros no Brasil. Lembrando que quando a gente olha os juros dos países, mais sobre economia, sempre tem os dois lados, tá? Tem o lado investidor e o lado do brasileiro que a gente está vivendo aqui. Se a gente quer mais renda nas empresas, se a gente quer mais renda para o brasileiro, é muito importante que a taxa de juros ela diminua. Então é muito importante porque quanto maior a taxa de juros, não tem por que uma empresa vir no Brasil e querer criar empregos. Para que ela vai tomar esse risco? Imagina uma empresa querer vir abrir uma nova unidade aqui no Brasil, sabendo da taxa de juros que tem aqui, sabendo da quantidade de impostos, a dificuldade que você tem para conseguir performar, fora que aqui é tudo instável, não tem por que ela tomar esse risco. Aí ela vai, pega o dinheiro dela e compra dívida do Brasil. Pronto, ela vai lá e compra o Tesouro Direto e ela está segurada, por exemplo. Não tem por que ela tomar esse risco. Para o desenvolvimento do nosso país, para a criação de emprego, é muito importante que essa taxa de juros diminua. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que eu tenha conseguido minimamente explicar para vocês. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever, isso me ajuda muito. Um grande beijo, tchau, tchau!